Os nossos internautas, saudações e uma vez mais de volta com este podcast, com a TIS, que vem então no sentido de aumentar a literacia dos nossos internautas nos diferentes domínios. É assim que hoje trazemos como tema de conversa dinâmicas e perspectivas da nova indústria transformadora. Vamos discutir um bocadinho sobre os desafios e oportunidades que Angola enfrenta neste caminho, no sentido de tornar-se então uma potência até 2025. Para isso, vamos à conversa com a diretora de operações da ATIS, Sandra Camelo, a quem desde já eu passo a saudar e agradecer por ter aceito o nosso convite. Olá, Liliana, boa tarde. Agradeço imenso o convite e a satisfação de estar aqui. Muito bem, Sandra, comecemos por falar, por nos dar uma visão geral do Plano de Desenvolvimento Industrial 2025 e os principais objetivos deste plano. Certo. Bom, dizer que, antes de qualquer coisa, o plano de desenvolvimento, ele é um grande norteador, né, para o crescimento e o fortalecimento da indústria transformadora. E ele reside em 4 pilares, né, que são bem fortes. Que é a questão da melhoria do quadro legal, o desenvolvimento do capital humano, a questão das infraestruturas e a própria dinamização do tecido empresarial. Se a gente for pensar, né, nesses 4 pontos, né, eles são totalmente imbricados. Né? Quando a gente fala da questão do fortalecimento do tecido empresarial, a gente está trazendo a questão de parcerias público-privadas, a gente está trazendo o próprio fortalecimento da gestão das empresas, sejam elas as grandes, mas principalmente as PMEs, as pequenas e médias empresas, porque elas são uma parte extremamente forte, né, na composição e no fortalecimento do tecido empresarial. A questão do capital humano, né, se a gente for pensar na indústria 4.0 e na 5.0, ainda não temos a 5.0 aqui, mas a 4.0 vem com novas tecnologias, vem com novos modelos de gestão, novas formas de trabalho, e eu costumo dizer que tudo começa e termina nas pessoas, né? E é fundamental prepararmos, principalmente os jovens, para realmente saber utilizar as novas tecnologias, os novos modelos, né, produtivos, para que realmente as organizações elas possam ser competitivas. Se a gente pensa no fortalecimento do tecido empresarial, eu tenho que pensar em competitividade. Né? E uma das formas de competitividade é exatamente trazer eficiência no modus operandi. E aí o desenvolvimento do capital humano é fundamental nesse sentido, porque como é que eu posso fortalecer a indústria transformadora se não utilizar a mão de obra local? Né? Importar mão de obra não faz sentido. Certo. Se eu quero fortalecer a indústria local e tornar essa indústria não só forte internamente, mas que ela seja também exportadora de tecnologias, de práticas, né, de pessoas. Um outro pilar extremamente importante é a questão dos marcos regulatórios, né? E aí isso é um desafio, acho que em qualquer país que está passando por esse processo, né, de modernização da indústria, porque, querendo ou não, o aspecto legal e regulatório não acompanha na mesma dinâmica a evolução da tecnologia. E é fundamental que tenhamos isso, porque senão a gente vai ter um descompasso muito grande. Né? E um outro ponto que é realmente a questão, né, de termos uma logística integrada, com modais integrados, que fortaleçam, de fato, com que realmente toda essa cadeia de valor, né, que permeia as indústrias, elas possam fluir. Doutora Sandra, olhemos um bocadinho para o quadro regulamentar. Qual a sua importância e até que ponto o mesmo pode então afetar aquilo que é o ambiente de negócios? Então, eu vejo como um ponto estrangulador se não acompanharmos a dinâmica dos marcos legais, né, de acordo com a evolução tecnológica, principalmente se nós pensarmos em acordos colaborativos, sejam entre países, né, sejam entre entidades, seja entre centros de pesquisa e empresas, enfim, os marcos regulatórios eles precisam realmente estar flexíveis, né, para que realmente o país ele possa se abrir, né, para uma globalização de fato na parte industrial. Muito bem, e não podemos falar sobre isso se não olharmos para
aquilo que são os recursos humanos. Sobre o capital humano, qual será a estratégia possível para desenvolver talentos que suportem então essa indústria que transforme então essa indústria, a transformação industrial? Assim é que está correto. Eu vejo algumas formas, e aí eu trago muito exemplo do que foi esse processo também no Brasil, né? Porque se a gente for pensar no Brasil de 20, 30 anos, né, passamos também por esse processo, e isso é uma coisa contínua, é um desafio contínuo. Então, o que é que se pensa em fazer? Primeiro, parcerias e acordos colaborativos, né, com centros de pesquisa e com universidades. E aí, se a gente pensa na questão das universidades, os próprios cursos, eles precisam se modernizar para também trazer, né, toda essa questão da indústria 4.0 para a prática. Eu costumo dizer, nada mais prático do que uma boa teoria. Mas aí a teoria precisa acompanhar essa evolução, essa dinâmica da inovação e da tecnologia e das práticas, né, dentro do ambiente das organizações. Então, esse intercâmbio, empresa, universidade, empresa, centros de pesquisa, empresa, laboratórios, né, empresas e centros de pesquisa também, né, em outros países que já evoluíram nesse sentido, isso vai fazer com que a gente, né, possa dar um salto mais rápido nesse sentido. A construção de infraestruturas é sempre um grande desafio. Há bocadinho nos bastidores, antes de começarmos, questionei-lhe sobre o tempo que está em Angola, são 10 anos, 10 anos em Angola, 10 anos neste trabalho. Como é que o país, do seu ponto de vista, está a trabalhar no que toca à construção de infraestrutura? Como é que olha a Angola nisso? Olha, como falaste, infraestrutura é um desafio em qualquer país, porque requer grandes investimentos, né? E eu estou já há 10 anos e, obviamente, que nesses 10 anos eu vi Angola dar um salto muito grande. Uau. Né? Eu lembro quando eu cheguei, como é hoje, até você se deslocar internamente entre as províncias, hoje é uma outra realidade. Mas acho que estamos no caminho, mas ainda temos uma jornada ainda a percorrer. O caminho ainda é longo. Porque o que é que acontece? Muito similar ao Brasil, Angola é um país também de dimensões muito grandes, né? E cada província, cada região tem uma realidade diferente. E se a gente for pensar no desenvolvimento, não só, né, a gente sempre pensa em logística, na questão do intermodal, né, nessa combinação para fazer com que realmente possamos ter tanto internamente, né, toda essa fluidez de produtos e tudo mais, mas também externo, temos o lado da questão da infraestrutura. E infraestrutura envolve energia, infraestrutura envolve estradas, infraestrutura envolve comunicação. Então, não é um aspecto de infraestrutura. A gente sempre pensa em infraestrutura, estrada e logística, mas não é só isso, né? Principalmente a questão da comunicação e de novas fontes de energia. Um dos pontos de infraestrutura que eu vejo que temos que caminhar são as próprias energias renováveis, certo, né? Porque isso é o caminho. Temos que pensar no Angola sustentável, né? Que é o que o mundo pensa e se preocupa e está trabalhando. As ODS caminham, né, para isso. Então, se pensarmos que temos muitos recursos, né, minerais, é um país vasto nesse sentido, a gente tem que saber aproveitá-los, né, da melhor forma. Então, realmente trabalhar com recursos renováveis, com energia limpa, né, de forma que a gente possa recuperar esse período de uma forma mais rápida e dar uma alavancada na questão da infraestrutura como um todo. Doutora, há bocadinho falava sobre as pequenas e médias empresas. Como é que elas poderiam ser apoiadas neste plano? Olha, a gente sempre pensa que tudo depende do governo, né? Das políticas públicas. Mas eu não vejo assim. Eu acho que tem que ser, na verdade, uma parceria público-privada. Certo. Né? Se queremos realmente, isso para todos os países desenvolvidos sempre foi nessa linha, é sempre público e privado. A gente não pode colocar as questões e a responsabilidade e o ônus
né, só em cima da questão pública. Acho não, na verdade isso é fato. As pequenas e médias empresas em qualquer economia, elas dinamizam de fato a economia, elas fazem a economia girar porque elas trazem a informalidade para dentro, né, da economia formal do país. Né? E é isso que precisamos, né, fomentar, instrumentalizar as pequenas e médias empresas para que elas possam sair do informal para o formal e a economia como um todo ser fortalecida e esse tecido empresarial, né, ficar cada vez mais robusto. Doutora Sandra, olhemos então para uma visão do futuro. Quais são os desafios que perspectiva neste caminho e como é que os mesmos podem ser superados ou enfrentados? Acho que enfrentados, acho que tem essa combinação, como falastes mesmo. Mas assim, eu vejo alguns desafios, tanto do lado público como do lado privado. Acho que a infraestrutura, de uma forma geral, é um grande desafio, né? E isso requer investimento contínuo. Um país que não tem uma infraestrutura preparada para suportar, né, todo um processo de industrialização, porque, querendo ou não, é uma nova era de industrialização, né? Se a gente for pensar o potencial que Angola tem, é como se ela estivesse despontando realmente para uma nova era de industrialização. E não se faz isso sem infraestrutura, né? Você não vai conseguir atender a um país, né, na abrangência que é Angola, se realmente não tivermos uma infraestrutura e realmente focar nos pontos que comentei. Não é só estrada, mas é estrada, né, para que realmente o fluxo de produtos ele realmente possa, né, girar em todo o país. E Angola ser, antes de qualquer coisa, um país que ela supre internamente, né, supre a sua produção interna e alavancar para que ela possa realmente exportar essa produção também. Mas o lado também de termos comunicação, de termos fontes de energia renováveis, de termos um tecido empresarial fluido, né? E se a gente pensa no doing business, né, ainda temos muito o que fazer em termos de burocracia, né? Precisamos realmente simplificar e ajudar as empresas a fortalecer esse tecido empresarial. Acho que é uma via, né, de mão dupla. E aí vem as questões regulamentares também, enfim, todo o aspecto legislativo, regulamentar, que permeia, né, todo esse movimento de sair do informal para o formal, que contribui também para dar uma maior segurança a investidores, né, porque um investidor que ele não vê benefícios fiscais, que ele não sente uma segurança, que ele não vê a mola, né, de fazer o negócio realmente fluir, isso complica. E aí você realmente vai procurar investir no país que as coisas são mais fáceis. Então é importante também esse suporte regulamentar, né, político desse tecido empresarial para, né, os investidores. A questão também da mão de obra, eu acho que isso começa, né, nas escolas, na universidade, principalmente com a constituição de escolas técnicas, né, termos uma formação técnica realmente, né, para que a gente não precise importar nenhuma mão de obra nesse sentido e a gente tenha realmente... Temos aquilo que é nosso. O que é nosso, né? Se é uma produção nossa, quem tem que fazer essa produção somos nós, né? Também, então temos que realmente investir em escolas técnicas. Sejamos mesmo nós também, por outro lado, a dominarmos então o mercado nesta área. Sim, acho que temos condição agora. Precisamos realmente investir nisso, né? Ter ações que sejam ações estruturantes e contínuas, né? Quando falamos anteriormente da cooperação com universidades, com centros de pesquisa, isso também é para que possamos fomentar polos,
né, que sejam polos técnicos, né, polos industriais, que você possa convergir ali ecossistemas, que isso inclusive contribua realmente para o social, né, dentro daquelas comunidades que circundam os polos industriais, elas se desenvolverem econômica, socialmente, né, as pessoas realmente terem a oportunidade de crescer. Então isso é que vai fazer alavancar realmente o desenvolvimento econômico. Muito bem. Sobre a transformação global na industrialização, pode explicar-nos como é que isso se aplica a Angola? Olha, hoje nós temos dentro da indústria 4.0 fundamentalmente automação de processos, né? E aí na automação de processos eu trago alguns elementos que permeiam isso. Quando a gente fala de automação de processos, sejam processos industriais, sejam processos logísticos, seja automação na área de serviços, envolve o quê? Eficientização do modus operandi da organização, né? É eu poder fazer mais com menos, ser mais eficiente, reduzir o meu custo operacional, e para isso a automação de processos ela é fundamental. Agora, eu não automatizo processos se eu não tiver também a questão da infraestrutura, né, infraestrutura tecnológica, que dê robustez e que dê segurança também para isso. E aí a gente traz a questão também da cibersegurança, da proteção de dados, que hoje é uma preocupação em todos os países, né? Isso, na verdade, ele é um ativo, que é um ativo estratégico de todo e qualquer país hoje, que é a proteção de dados. E também das organizações. Então, você também não pode pensar em automação de processos, em colocar minhas informações na nuvem, se eu também não tiver uma estratégia de segurança da informação, de proteção de dados, se eu não tiver inteligência artificial para que eu possa trabalhar com um maior volume de informações e tomar uma decisão mais assertiva e num tempo mais rápido. Se eu não trouxer o lado da experiência do cliente, né, dentro dos meus processos, e aí a gente está trabalhando aí com omnichannel, com tecnologias, né, multicanais, para atender os clientes, seja num B2B, né, seja de uma forma presencial ou online. Hoje os comércios eles não são mais físicos e a tendência é que eles sejam mais online, e aí você precisa ter uma tecnologia que seja uma tecnologia de fácil uso. É por isso que a gente fala da experiência do cliente, né, da user experience, e também da questão da logística, né? Nós, enquanto consumidores, o que é que a gente quer? Nós pegamos o telemóvel, queremos fazer o pedido e chegar num curto espaço de tempo, na qualidade e dentro dos padrões que eu pedi. Isso é logística. Logística junto com a tecnologia, né, com a experiência do cliente, que norteia, inclusive, a minha capacidade de consumo dentro de um determinado site, né? Então, tudo isso por trás é inteligência artificial, é data science, né, para que a gente possa realmente ter produtos e serviços, né, em nossas mãos num curto espaço de tempo. Podia dar algumas dicas, apresenta então alguns desafios, como é que a Angola pode se preparar para eles? Olha, eu começaria, e é uma coisa que realmente eu particularmente acredito muito, desenvolvendo as pessoas. Os recursos humanos, novamente aqui. Eu trago novamente isso, sabe, Liliana, se nós vermos todos os países que passaram por grandes catástrofes, guerras e se reergueram, foi pelo meio da educação, né? Então eu entendo que a educação transforma, a educação torna o país competitivo, né? Você ter realmente pessoas que conseguem dominar a tecnologia e transformar aquela tecnologia no negócio. Porque, veja, tecnologia não faz milagre, né? Eu acho que a gente fala muito de transformação digital. E o que é transformação digital? Não é só eu tornar, né, a minha empresa realmente colocá-la no ambiente da web. Não é isso. Apenas facilita, né? A tecnologia ela é um meio que facilita, mas
se eu continuar pensando de forma analógica, se a minha estratégia for analógica, como é que eu posso levar o digital e esse digital realmente me tornar competitivo no mercado? Então, eu acho que as empresas elas precisam ter um pensamento inovador, esse mindset precisa mudar, né? Às vezes a gente ainda pensa, não, eu prefiro investir numa máquina, numa tecnologia, do que investir nas pessoas. Mas quem vai usar aquela tecnologia? E o que é que a gente vê? Vê muitas tecnologias que por vezes são subutilizadas, porque as pessoas não foram preparadas. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter uma estratégia de desenvolvimento das pessoas e com formações técnicas, centros de desenvolvimento técnicos, que formem técnicos realmente para todo esse turbilhão de tecnologias que hoje são ofertadas no mercado. Porque, veja, tecnologia hoje é commodity. Você tem várias, diversas. Qual é que melhor se adequa ao meu negócio? Certo. Não é porque o meu concorrente tem que eu vou ter e vou ter o mesmo sucesso que ele. Não, será que a minha estratégia realmente está alinhada àquela tecnologia? Qual é a minha estratégia do digital? Qual é a minha estratégia que está por trás da automação para que realmente eu possa ser mais competitivo, para que eu possa produzir mais com menos? E como a tecnologia pode favorecer isso. Então, eu acho que se a gente trabalha as pessoas, eu inclusive desperto para esse pensamento inovador, para pensar fora da caixa, para deixar de fazer o mesmo do mesmo, né? Porque senão eu não vou ser competitivo, né? Muito obrigada, doutora Sandra Camelo. Valeu a pena então tê-la aqui e também ouvi-la. Ouvíamos então a doutora Sandra Camelo, que neste dia nos trouxe como tema de conversa dinâmicas e perspectivas da nova indústria transformadora. Já sabe, é sempre um prazer trabalhar para si. Até o próximo podcast. Fique bem.